A graça e a paz. Nunca tive uma semana tão longa. Parece que a semana foi maior. Desde domingo o pastor me fez o convite para estar aqui nesta noite, trazendo essa reflexão a respeito da ceia. Parece que a semana se esticou. Eu quero agradecer a confiança do apóstolo de me franquear a palavra e louvar a Deus pela sua vida, pastor. Quero também mandar um abraço, aproveitar aqui e mandar um abraço para o meu genro, que está assistindo lá de São Paulo. Ele é membro aqui desta igreja, ele é paulista, mora em São Paulo, mas é membro aqui da igreja, está assistindo pela internet neste momento. Amém, irmãos? Sim. É o namorado da Renata. Queridos, eu quero que os irmãos, por favor, abrem suas Bíblias no livro de Lucas. No capítulo 22. Por gentileza, irmãos, por favor, fiquem de pé para nós lermos a palavra. Obrigado. 22, versículo 14 ao 20. Que nos fala assim: E chegada a hora, pôs-se à mesa, e com ele os 12 apóstolos. E disse: Desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça. Porque vos digo que não a comereis mais, até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice, e havendo dado graça, disse: Tomai-o, partiu entre vós. Porque vos digo que já não bebereis do fruto da vide, até que venha o reino de Deus. E tomando o pão, e havendo dado graças, o partiu e deu-lhe, dizendo: Isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente tomou o cálice, depois da ceia, dizendo: Este cálice é o novo testamento do meu sangue, que é derramado por vós. Louvado seja o nome do Senhor. Os queridos, poder sentar. Eu quero, queridos, ainda que em breve palavras, em curto tempo, meditar um pouco a respeito da Páscoa e a ceia do Senhor. Conta uma ilustração que um pastor observava um homem que havia cumprido 7 anos de cadeia e ele estava ajoelhado numa igreja na Inglaterra, ao lado de um juiz. E aquele pastor observava aquele quadro tão interessante. E terminado o culto, aquele juiz caminhava no corredor juntamente com o pastor e perguntou ao pastor: O senhor viu que maravilhosa graça? E o pastor respondeu: Sim, eu vi, maravilhosa graça. E continuaram caminhando. Mais alguns instantes, aquele juiz parou, voltou para o pastor e disse: De quem o senhor está falando? E o pastor olhou para o juiz e disse: É claro, estou falando daquele homem que cumpriu 7 anos de cadeia e está aqui entre nós. Maravilhosa graça. E aquele homem, juiz, olhou para o pastor e disse: Não, eu não estou falando dele, eu estou falando de mim. Porque aquele homem, ele sabe que precisava e precisa tanto da graça de Deus. Mas eu sou um juiz. Eu estudei na faculdade de Oxford. Eu fiz as melhores escolas. Fui formado nos melhores colégios. Tive uma boa educação, uma boa disciplina. E hoje estou aqui e eu achava que eu não precisava da graça de Deus. Mas eu estou aqui. Maravilhosa graça. Queridos, muitas vezes nós paramos e pensamos
que a graça de Deus, ela é apenas para aqueles que estão à margem da sociedade, aqueles que estão marginalizados, aqueles que são viciados, dependentes químicos. Mas não, queridos, a graça de Deus, ela é para todos. Ela é para mim, para você, para aquele homem que cumpriu 7 anos de detenção e para aquele juiz que foi aquele que condenou aquele homem a 7 anos. A graça de Deus, ela é imerecida. Não há mérito em nós para recebê-la. Ela é gratuita e o Senhor concede a todos. Eu queria pensar um pouco com os irmãos a respeito da ceia do Senhor. Jesus, quando na Páscoa, ele reuniu os seus discípulos. Interessante que as coisas, quando aconteciam, onde Jesus estava, sempre eram especiais, eram diferentes, não é verdade? E Jesus, ele reúne os discípulos, ali estava Pedro e João, e Jesus pede para que eles vá a um local, uma determinada cidade, e encontrariam ali um homem carregando um cântaro. Isso já era incomum, porque as mulheres carregavam os cântaros, e os empregados também carregavam cântaros. Agora, um homem de família, um homem dono de lar, de casa, não era comum. E assim aconteceu, foram ali, encontraram aquele homem, prepararam, seguiram aquele homem como Jesus havia falado, chegaram até a sua casa e ali prepararam a Páscoa, prepararam a mesa, e Jesus logo em seguida chegou, e ali celebraram o que a Bíblia relata que foi a última ceia. A primeira ali que Jesus fez com aqueles discípulos, os 12, e também seria a que ele disse que a próxima não seria mais aqui, seria a última vez que estariam com eles. Interessante, querido, que no livro de Êxodo, no capítulo 12, quando Moisés recebeu de Deus, Moisés e Arão, a orientação para preparar a Páscoa, e a Páscoa, ela também era cercada com vários detalhes. E Deus disse que Moisés deveria separar, cada família, separar um cordeiro. Esse cordeiro deveria ser um animal que não tivesse nenhum tipo de doença, deveria ser uma perfeita lã, deveria ter 1 ano de idade. E esse animal ele seria sacrificado, ele seria imolado, e a família deveria comer esse animal assado, não poderia ser cozido, não poderia ser frito, deveria ser assado, e juntamente com a família. Essa família deveria ser de no máximo 10 pessoas. Havia toda uma orientação de Deus para essa preparação da Páscoa. O sangue desse animal ele era colocado nos umbrais da porta, para que, quando o anjo passasse ali, visse aquele sinal, e ali não haveria mortandade. E assim era celebrada a Páscoa, em comemoração dos 400 anos que o povo ficou cativo nas mãos de Faraó. E isso ocorria ano a ano. Interessante que, quando Jesus ele instituiu a ceia, foi num dia de Páscoa. E ele, aquela Páscoa que era celebrada há muitos anos antes de Jesus vir, apontava para o Cordeiro de Deus. O povo ele sacrificava um cordeiro animal, um animal todo bem preparado, sem mancha, sem ruga, e isso apontava para Jesus, que viria, seria sacrificado e cumpriria o propósito de Deus para a minha vida e para a sua vida. Interessante que na Páscoa,
o cordeiro, ele morria para substituir o pecador uma vez por ano. E Jesus, ele é o cordeiro que se sacrificou completamente e uma única vez. Não houve mais necessidade de sacrifício de animais. Apenas, naquela época, esse ato de imolar o animal e assar e comer com a família, isso era feito rotineiramente, uma vez por ano. E após Jesus, não houve mais necessidade disso. Jesus, ele foi suficiente para remir a minha vida e a sua vida. Aleluia. Graças a Deus. Na Páscoa, o cordeiro, ele era servido para uma família. Jesus, ele fez um único sacrifício completo por todos nós. Na Páscoa, o cordeiro deveria ser perfeito. Jesus, ele era perfeito. Na Páscoa havia comunhão. Jesus une o ser humano com Deus e com o próximo, em uma coinonia perfeita. Assim, Jesus fez. Na Páscoa, o cordeiro, ele apontava para Jesus. E Jesus, ele era o próprio cordeiro. Os discípulos, quando estavam sentados, quando nós estávamos orando no gabinete junto com o pastor, eu pude contemplar um quadro que tem no seu gabinete, que retrata uma ideia daquilo que seria a Santa Ceia, não é? Algumas igrejas chamam assim Santa Ceia, nós falamos a ceia do Senhor. E ali os discípulos sentados, reunidos com Jesus, você conta, tem 13, eu fui contar, falei, tem 13, é a ceia. E ali Jesus orienta como deveria ser, e ele pega um pedaço do pão, mostra aos discípulos e diz, este é o meu corpo, que é partido por vós. Comei todos em memória de mim. Talvez os discípulos não estavam compreendendo muito o que estava acontecendo. Hoje nós temos essa compreensão perfeita do que estava acontecendo naquele dia. Mas talvez os discípulos não estavam compreendendo muito. E ele pega o cálice e diz, este é o cálice da nova aliança. Este é o meu sangue. Fazer isso todas as vezes em memória de mim. Jesus, quando reuniu, ele estava dizendo que, naquele momento presente, ele estava apontando para um futuro que viria. No livro de Hebreus, no capítulo 13, verso 8, diz que Jesus, ele é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. E a ceia do Senhor, ela tem essa essência de presente, de passado e de futuro. O passado, a ceia, ela comemora algo já realizado. Lá em Mateus 26 a 28, Jesus tomou o pão, abençoou e disse, comei, isto é o meu corpo. Era algo presente, Jesus estava ali no meio deles. Depois ele toma o cálice e serve o cálice e diz, este é o meu sangue, é o sangue do Novo Testamento. Jesus estava estabelecendo um novo tempo com os seus discípulos, marcando a história da humanidade, através daquele momento profético na vida daqueles homens. A ceia, ela é um memorial de morte do Cordeiro de Deus, como nós lemos aqui no texto de Lucas. Ela também é um memorial de entrega total de Cristo. É o corpo e o sangue. É a vida de Deus para nós. A ceia também ela é um memorial de libertação do pecado. É uma redenção completa em Cristo Jesus. E no tempo presente, a ceia promete comunhão. Daqui a pouco nós estaremos comendo pão, tomando do cálice. E é um momento de comunhão, de koinonia,
entre os irmãos e com Deus. Este é o tempo presente. É também um tempo de aliança, de nós reafirmarmos a nossa aliança com Deus. É um momento cheio de graça, que faz para nós algo novo, diferente. Talvez alguns que estão aqui ainda não viram, participaram de um momento como esse, mas para nós, que somos chamados filhos de Deus, congregamos, é algo poderoso da parte de Deus, quando nós podemos participar do momento tão especial. E também a ceia, ela tem um sentido futuro. Quando Jesus ele fala aqui, digo-vos que desde agora não bebereis deste fruto da vide, até aquele dia em que beba de novo convosco no reino de meu Pai. Eu creio, irmãos, que quando nós chegarmos no céu, uma das primeiras coisas que nós vamos fazer vai ser ceiar com o Senhor. Porque ele disse que não mais faria isso conosco aqui, ele faria com o Pai, na presença do Pai. Então eu creio que será uma das primeiras coisas. Nós vamos participar de um banquete, uma ceia, preparada pelo próprio Jesus. A ceia é o momento profético, porque aponta um futuro presente. Jesus declarou que aquela seria a sua última ceia. Ele não beberia mais. Ele instituiu, substituindo a Páscoa pela ceia, ele instituiu a ceia e disse, essa é a última. Agora nós não vamos mais participar. Queridos, lendo o texto cuidadosamente, o texto diz que na noite em que foi traído, foi na noite que Jesus foi traído, ele fez isso. Ele disse, olha, este é o meu corpo. E este é meu sangue. Ali Jesus estava mostrando algo profético que iria acontecer logo em seguida com ele. E ele sabia disso. Jesus, ele prometeu que só tomaria o suco da vide quando os cristãos estivessem com ele no céu. Aquele dia em que o beba de novo convosco. E ele também afirmava que ele levaria os fiéis à ceia realizada no céu, no reino de meu Pai. Quando ele diz isso, no reino do meu Pai. E para nós concluirmos, irmãos, a ceia é um simbolismo, é o coração, é o centro da nossa caminhada cristã. Ela é uma instituição de Cristo, a sua igreja, desde o Calvário até as nuvens. Ela também é um emblema profético. A volta de Jesus profetizada na cerimônia mais sagrada, que é a ceia do Senhor. Quando nós participamos da ceia, nós estamos declarando que nós cremos que Jesus morreu por cada um de nós. Talvez você entrou aqui nesta noite, você que é membro de uma igreja, e quando chegou, deparou, e hoje é ceia. Disse, mas eu não estou preparado. Não vou tomar ceia. Querido, eu queria falar uma coisa para você. Você vai ter um tempo, esse tempo é agora, de se arrepender, de colocar diante de Deus aquilo que está sendo um impedimento para você. E pedir perdão ao Senhor e participar da mesa do Senhor. Porque Ele se faz presente, o próprio Jesus se faz presente através do seu Espírito Santo, e o desejo dele é esse, que participemos da sua mesa, comamos do pão e bebamos do cálice. Porque dessa forma nós estamos celebrando aquilo que Ele fez por cada um de nós, por minha vida, por sua vida, por aquele juiz que eu citei no início da minha palavra,
e por aquele homem que foi condenado por aquele juiz por 7 anos de cadeia. Deus abençoe. Glória a Deus. Que palavra inspiradora, né, irmãos? Glória a Deus. Leva o seu óculos aqui. Irmãos, nós, ouvindo essa palavra, há um convite, então, para que nós possamos participar. E assim eu quero convidar os pastores, pastora presente, que venham compor a mesa, os diáconos e diaconisas, que vão nos ajudar na distribuição dos elementos da ceia do Senhor. E nós vamos fazer isso com alegria, porque esse é um momento de alegria, como o irmão José acaba de ministrar aos nossos corações, por meio da palavra do Senhor. Essa mudança da Páscoa, da celebração da Páscoa, para a participação, celebração na ceia do Senhor. Nós vamos orar agora, agradecendo os elementos da ceia do Senhor. Eu quero convidar o irmão Leão, que veio trajado especialmente para essa data, para que nos eleve a Deus agradecendo os elementos da ceia do Senhor. Hoje, que é o dia do diácono, ele como vice-moderador da igreja e também do corpo diaconal. Oremos. Senhor, nosso Deus, nós queremos te pedir perdão por tudo aquilo que não temos sido. Nós queremos te pedir, Senhor, que tu volte de olhar para nós, tenha misericórdia de nós. Aceita esse culto que nós fazemos a ti. Tu és o único Deus, Senhor, a quem nós devemos adorar, tributar e servir, Pai. Obrigado por essa ocasião festiva. Obrigado pelo dia do diácono Batista, Senhor, que nós possamos ser útil ao teu reino, servir, Pai, com simplicidade, com humildade. Abençoa-nos, Pai. Toma cada pensamento aqui, cada pessoa que está presente aqui entre nós, Pai, e fala aos seus corações, seja conosco. Muito obrigado por esse instante especial, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Som. Que amor é esse que do nada me criou? Soprou em mim o Espírito e assim me fez
sentido à vida, que redime o pecador. Que amor é esse que concede salvação, justificando o homem sem contar o que passou. Que amor é esse que nada aproveitar para dar a vida eterna a quem nele apenas crê? Que amor é esse que a própria vida deu, deixando sua glória, vindo ao mundo pra morrer? Pra morrer, oh, sim, eu sei. Que amor é esse, vou dizer. A quem quiser ouvir, levanto minha voz ao céu. O amor maior que nunca hei de compreender. O amor que tudo pode, é o amor de Deus. Que amor é esse que do nada me criou, operou em mim o Espírito e assim me fez viver? Que amor é esse que ao meu lado sempre andou, por onde quer que eu fosse, ajudando-me a vencer? Que amor é esse que um dia me salvou, no meio dos meus erros, estendeu-me a sua mão? Que amor é esse que esqueceu o mal que eu fiz e em toda a minha vida e me deu o seu perdão? Oh, sim, eu sei. Que amor é esse, vou dizer. A quem quiser ouvir, levanto minha voz ao céu. O amor maior que nunca hei de compreender. O amor que tudo pode, é o amor de Deus. Vamos cantando, Tiago, com a congregação. Convida a congregação a cantar conosco. Oh, sim, eu sei. Que amor é esse, vou dizer. A quem quiser ouvir, levanto minha voz ao céu. O amor maior que nunca hei de compreender. O amor que tudo pode, é o amor de Deus. Que amor é esse que transforma o coração, que dá sentido à vida, que redime o pecador? Que amor é esse que concede salvação, justificando o homem sem contar o que passou? Que amor é esse que nos prometeu voltar para dar a vida eterna a quem nele apenas crê? Que amor é esse que a própria vida deu, deixando sua glória, vindo ao mundo pra morrer? Pra morrer, oh, sim,
Aleluia. O amor que tudo pode é o amor de Deus. É desse amor que estamos falando quando participamos da celebração da ceia do Senhor. E o apóstolo Paulo, em sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 11, a partir do verso 23, ele diz assim: que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, havendo dado graças, o partiu e disse: este é o meu corpo que é partido por vós. Comei todas as vezes em memória de mim. Diz o texto que, semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo pacto, é o novo testamento, é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes em memória de mim. E Paulo continua dizendo que todas as vezes que comemos o pão e bebemos do cálice, anunciamos a morte de Jesus, até que Ele venha. Por isso é um dos momentos mais preciosos da vida da igreja, quando nós podemos pregar a mensagem do Evangelho, cada um de nós individualmente, por meio da sua fé, da sua convicção, comendo do pão e bebendo do cálice. Paulo continua dizendo: examine-se o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Examinar-se, olhando para cima, verticalmente, vendo quão digno é o sacrifício de Jesus, e vendo se você já o recebeu como Senhor e Salvador. Ao mesmo tempo, olhando horizontalmente, se temos Jesus como Senhor e Salvador, o nosso relacionamento horizontal com os nossos pares, com o nosso familiar, como anda? Esse é o momento, como disse o irmão José Almeida, da reflexão individual e pessoal. É o momento, então, de examinarmos. E diz o texto: e assim coma. É um exame pessoal introspectivo que nos leva à ação de buscar estar na presença do Senhor como devemos estar. Convido você a se pôr de pé neste momento. Pegue do pão. Feche os seus olhos. Agradeça ao Senhor Jesus pelo sacrifício vicário naquela cruz, a sua morte substitutiva. Não mais um cordeiro que na rotina anual era imolado, figurativamente representando o cordeiro. O Senhor Jesus que viria mais à frente. Não. Agora nós podemos agradecer a Jesus, porque esse sacrifício foi suficiente para nos salvar, nos dar uma nova vida. Agradeça a Ele. Faça a sua oração. Diga para Ele como é bom sabermos que amor tão grande assim por um homem e por uma mulher, pecadores, mas lavados, remidos. Louvamos-te, Senhor. Bendizemos o teu nome. Vamos todos comer do pão em memória do Senhor Jesus. Comamos todos. Diz o texto que, semelhantemente, depois de cear, o Senhor tomou o cálice, o abençoou e disse: este é o meu sangue, que é partido, que é derramado por vós. Agradeça ao Senhor, porque há poder do sangue de Jesus. Como dizia o pregador desta noite, aquele homem condenado 7 anos, talvez tenha feito alguma coisa que o condenasse. Assim nós fizemos alguma coisa que não nos tornava merecedores diante do Senhor. Mas que graça! A graça excelsa do Senhor. E o seu sangue derramado, apenas uma gota do sangue de Jesus, nos purifica de todo pecado. Diga para o Senhor: obrigado, Senhor. Sara a minha ferida, cura-me, lava-me, limpa-me. O teu sangue me torna alvo mais que a neve.
Obrigado, Jesus, porque eu sei que cada uma daquelas malhações que o Senhor recebeu, chicotadas, o teu sangue ali vertido. Ah, Senhor, eu não sou digno, mas a tua graça me alcançou. Diga para o Senhor: obrigado, Pai. Me ajuda a viver uma vida que dignifique o teu nome, que honre, que o glorifique, que exalte. Glória a Deus. Vamos trocar o cálice. Procure alguém que você queira abençoar. Diga para ele que o Senhor faça uma coisa nova na sua vida. Haja modificação, transformação. O Senhor te abençoe com graça. Aleluia. Glória a Deus. Que a graça do Senhor é quem nos faz caminhar e viver. É o fôlego que nos faz respirar. É o hálito do Senhor que nos mantém de pé. Não é a nossa força. Às vezes acordamos sem força alguma. Nós vivemos pela fé. Levante o seu cálice aos céus. Diga-se: obrigado, meu Deus e meu Salvador. Não sou digno, mas o Senhor resolveu me abençoar. Eu glorifico o teu nome, bendigo o Senhor e exalto. Aleluia. Santo, santo é o Cordeiro, aquele que foi morto, mas hoje vive e reina eternamente para todos sempre. Aquele que era, que é e que há de vir. O alfa, o ômega, o princípio e o fim de todas as coisas. Em sua coxa está escrito: Rei dos reis, Senhor dos senhores. A ti toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração. Vamos beber do cálice em memória do Senhor Jesus. Bebamos todos. Diga para o irmão que está ao seu lado: até que Cristo volte. Até que Cristo volte. Maranata, ora vem, Senhor. Aleluia. Levante as suas mãos nos céus. Aleluia. Vamos cantar maravilhosa graça. Aquela graça que não nos torna merecedores, mas nós queremos exaltar. Vamos lá. Maravilhosa graça. Maravilhosa graça. Maravilhosa graça, graça de Deus sem par. Como poder cantá-la, como é de começar. Ela me dá certeza e vivo com firmeza pela maravilhosa que maravilhosa graça, é imensurável e sem fim. É maravilhosa, é tão grandiosa, é suficiente para mim. É maior que a minha iniquidade, é revelação do amor do Pai. O nome de Jesus a mansão real, que bênção, aleluia.
Deus por isso. Vivo de Deus em perto, pela maravilhosa graça de Jesus. Aleluia. Graça, que maravilhosa graça, é imensurável é maravilhosa, é tão grandiosa, é suficiente para mim. É maior que a minha iniquidade, É revelação. revelação do amor. Todo vá o nome de Jesus. Maravilhosa graça, que ricas bênçãos traz. Por ela Deus transforma Por ela Deus transforma a vida eterna e eterna em paz. sendo com Cristo Faço do céu meu alvo pela maravilhosa graça de Jesus. graça, que maravilhosa graça, é imensurável é maravilhosa, é tão grandiosa, é suficiente para mim. É maior que a minha iniquidade, é revelação do amor do Pai. O nome de Jesus engrandecendo a Deus. Glória a Deus! Santo, santo é o Senhor! Maravilhosa graça! Graça imerecida, mas é suficiente, suficiente para mim e para você. Para você que entrou nessa casa, que ainda não abriu o coração e recebeu Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, ela é suficiente para você. É capaz de trazer valor à sua vida, de arrancar de um largo, de um lodo, de um charco de lama e te trazer para uma pedra firme, segura, que é a pessoa de Jesus Cristo. Você quer abrir o seu coração para Jesus, recebendo como Senhor e Salvador? Onde você está, levante uma de suas mãos e diga: pastor, essa noite eu quero entregar a minha vida a Jesus. Alguém levante bem alto para que possamos saber. Deus abençoe. Há mais alguém? Deus abençoe. Há mais alguém na galeria? Alguém? Deus abençoe. Deus abençoe aquela senhora. Traga, por favor, traga ela aqui à frente. Alguém pode trazê-la para nós orarmos por ela. E se você nessa noite quer a oração do Senhor pela sua vida, vem estar aqui na frente também. Nós queremos terminar esse culto orando por você. Você quer a oração pela sua casa, pela sua família, que Deus possa abençoar. Saia do seu lugar, vem aqui à frente. Deus abençoe, querido. Ana Antônia, Deus abençoe. Você quer uma oração, vem aqui à frente. Nós queremos orar por você, orar pela sua família, pela sua casa. Vem estar aqui enquanto nós cantamos Maravilhosa Graça. Maravilhosa graça, graça de Deus sem par. Como poder contar, como hei de começar, como hei de começar. Ela dá certeza, ela me dá certeza. Vivo com firmeza. Pela maravilhosa graça de Jesus. Levante a sua mão. Graça, que maravilhosa graça, É imensurável E sem fim. É é maravilhoso. maravilhosa, é tão grandiosa, É suficiente. é suficiente para mim. É maior.
Amém? Essa é a graça do Senhor. Essa é a graça do Senhor. Salva a vida da dona Antônia, que segura a nossa mão, que nos faz caminhar. Não tem mais sentido na Páscoa. Ela foi completa por Jesus. Jesus a completou na cruz do Calvário. E quando ele entrega o seu Espírito, ele diz ao Pai: Pai, está consumado, está feito, o plano de Deus está realizado, o Cordeiro de Deus estava naquela cruz. Ele é suficiente, ela é maior que qualquer iniquidade. O Senhor está cuidando de mim, está cuidando de você. Nós vamos orar, vamos terminar esse culto. Depois o irmão José e eu vamos à porta, despedir a congregação. Os pastores, os diáconos e diaconisas subirão para nós estarmos juntos ali nesse momento de confraternização pelo dia do Diácono Batista. Nós vamos orar pelos pedidos de oração que estão naquela salva de oração. Vamos orar pela irmã Rosa, nossa líder do berçário. Ela sofreu uma queda lá no berçário, possivelmente correndo atrás de alguma criança aqui da igreja. O irmão Agenor está levando-a ao hospital agora. Nós vamos orar por ela, porque a graça do Senhor, essa que nos alcança, vai alcançar a Rosa também. Levante as suas mãos para os céus. Seja grato ao Senhor. Diga: Pai, muito obrigado, porque a tua graça me alcançou. Eu era um homem perdido, sem Deus e sem salvação. Andava, Senhor, sem destino, sem rumo. Mas quando eu encontrei Jesus, a minha vida mudou. Eu sou uma pessoa firme na rocha, que é Jesus Cristo. Senhor, nós aqui à frente estamos, te louvamos pela vida de Dona Antônia. Guarda, escreve seu nome no livro da vida, para que quando Cristo vier buscar a sua igreja, ela esteja ali no meio daqueles que vão estar nas alturas com o Senhor. Deus, há tantos irmãos aqui na frente, cada um de nós veio por uma razão, por um motivo, mas a tua palavra diz que a tua graça, ela é suficiente. Ela cobre, Senhor, ela nos salva, ela nos limpa, ela nos cura, ela nos transforma, ela nos alimenta, ela nos dá direção. Por mais angustiosos que sejam os dias, quando nós nos lembramos da graça de Deus, nós dizemos apenas: que maravilhosa graça. Anima o nosso coração, enxuga as nossas lágrimas, nos ajuda a caminhar. Senhor, nós oramos pelos pedidos de oração que estão naquela salva de oração. Tu conheces cada um deles, que na soberania do Senhor tu possas responder. Nós oramos pela irmã Rosa, Pai. Não sabemos o que aconteceu, nem a gravidade do acidente, mas ela está nas tuas mãos. Que a tua maravilhosa graça seja com ela também. Senhor, nós oramos por aquelas pessoas que passaram por aquele susto hoje à tarde aqui nas redondezas de nossa igreja. Senhor, cubra-nos com o teu sangue. Coloca os teus anjos, varões valentes de guerra, para, em concordância com a oração do irmão Edilberto no início, não haja mais isto. E Senhor, que a nossa cidade seja livre, limpa dessa situação. E Senhor, que aqueles que ali sofreram isso possam se lembrar que é um Deus que tem uma graça maravilhosa que os alcança também. Oramos por aqueles que fizeram tal sortido, os marginais, que enquanto há tempo, que eles possam mudar de vida e se encontrarem com o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Venha com o teu poder e com a tua graça, Senhor, livrar esta cidade. Nós oramos pelas autoridades constituídas, oramos pelos policiais que estão nas ruas, Senhor, que o Senhor guarde os livres do mal, das emboscadas. Nós os abençoamos para que haja paz nesta cidade e que o amor de Deus, o Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo, seu Filho bendito, e as consolações do Espírito do Senhor sejam sobre os diáconos e diaconisas, sejam sobre os irmãos que aqui na frente estão, sobre a congregação reunida e o Israel de Deus por essa terra espalhada,
Seja assim, Senhor, desde agora e para todos sempre. E aquele que crê diz: graça e paz, Deus nos abençoe. Tens um nome sobre todo nome, e no trono